Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje juntos encerraremos Romanos capítulo 9. Vimos perfeitamente que Paulo termina Romanos 8 de forma extremamente feliz e alegre. Mas quando entra em Romanos 9, um sentimento de extrema tristeza toma o seu coração. E o porquê desse sentimento? Ele simplesmente olhando tudo o que Deus fez por toda a humanidade, por intermédio da justificação que havia em Cristo, da salvação e do poder do Evangelho, ao notar que sua nação simplesmente rejeitou absolutamente tudo isso, ele tem no seu coração muita dor e muito pesar pelos seus. Veja direitinho os últimos versículos de Romanos 9 e verifique que é exatamente a incredulidade de Israel, o ponto de toque de Romanos 9 e a dor no coração de Paulo. Veja que a partir do versículo 30, Paulo diz assim: Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça e alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Fé em quem, irmãos? Óbvio, no sacrifício de Cristo, que perdoa todos os nossos pecados. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E por que não chegou? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é a rocha que está em Sião e seria a pedra de tropeço? Jesus Cristo. Então Paulo, ao verificar tudo aquilo que Deus envia à humanidade na plenitude dos tempos por intermédio de seu Filho, e ao verificar que os judeus jogaram tudo isso fora, ele chora, ele treme, ele se angustia, e Romanos é uma declaração aberta de toda esta tristeza. E ele argumenta: tudo isso acontece não obstante Israel ter sido eleita por Deus. Eleita por Deus. Agora, nesse momento, surge uma indagação que é fundamental para as nossas vidas. Sim, Deus elegeu Israel. Sim, Deus elegeu Israel. E por que ele elegeu Israel? Porque ele é soberano. A soberania de Deus dá a ele o poder de fazer eleições. E isto existe, meu amado irmão. Não podemos negar. Mas espera aí, pastor. Israel não foi eleita em razão de algum pedigree, em razão de descendência natural? Eles não foram eleitos por serem descendentes naturais de Abraão? Amados irmãos, vamos botar uma coisa na cabeça. Quando você lê Romanos 2, 25 a 29, você vê que há, com certeza, de Abraão vários descendentes naturais e também filhos espirituais. Eu quero te lembrar que Abraão teve 2 filhos, um com Agar, chamada Ismael, e outro com Sara, chamado Isaque. Pense comigo, Israel não era o primogênito? Não deveria ter sido ele escolhido por Deus? Mas Deus escolheu quem? Deus escolheu Isaque, filho da promessa. Filho da promessa. Então, não é o critério descendência natural que traz a questão central da eleição de Deus, mas o puro querer de Deus no tocante à sua eleição. Vejo que em Romanos 9, versículo 7 diz: nem todos, por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência.
porque a palavra da promessa é essa. Por este tempo virei e Sara terá um filho. Então a eleição de Israel não se deu por critérios de descendência natural. Se deu porque Deus soberanamente escolheu Isaac. E escolheu Isaac. E não quis escolher Ismael. Agora, vem uma segunda pergunta. Mas a eleição de Deus não se dá em razão do mérito humano. Do mérito humano. Irmãos, com certeza não. Veja do versículo 11 ao 13 de Romanos 9. Veja do versículo 11 ao 13. Deus escolheu Jacó antes de os bebês nascerem. Você se lembra que Rebeca teve de Israel, Rebeca teve, de Isaque, Jacó e Esaú? Pois é, Deus escolhe Jacó antes mesmo dos bebês nascerem. Os dois meninos não haviam feito qualquer bem ou qualquer mal, de modo que a escolha de Deus não se baseou em sua conduta nem em seu caráter. Romanos 9:13 é uma citação de Malaquias 1, 2 e 3. Leia isso por gentileza. É uma citação de Malaquias 1, 2 e 3. Assim, irmãos, tal escolha simplesmente não diz a questão individual, mas sim a respeito de nações, Israel e Edom. Israel e Edom. Abra João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto deixa claro que Deus ama pecadores, não que Deus tenha odiado simplesmente Esaú, Agora, entenda que quando Deus diz, escolhi Israel, amei Israel, e simplesmente odiei Edom, odiei Esaú, ele está fazendo escolhas, é por nações, é isso que está acontecendo. Então, essa declaração é relacionada à eleição nacional de um povo, de um grupo, e não de um indivíduo. Compreenda isso. Uma vez que o fato de Israel ter sido escolhida por Deus não dependeu dos seus méritos humanos, nem de sua desobediência, ou seja, sua capacidade de simplesmente estar adequada à completa lei de Deus. Daí o fato da Bíblia dizer que isso não anula os propósitos eletivos de Deus e assim Deus é fiel mesmo quando o seu povo é infiel. Esta é a razão por que em Romanos, capítulo 9, versículo 6, Paulo diz: não que a palavra de Deus haja falhado, ou seja, a palavra de Deus não falhou, a palavra de Deus, ao contrário, se cumpriu. E, obviamente, como Deus escolhe e Deus elege povos, a eleição se dá, irmãos, não é de forma individualizada, como pregam alguns dos nossos irmãos chamados calvinistas. Como Deus elege povos, aí é óbvio que tem como entender exatamente os versículos 12 e 13 de Romanos 9. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó, odiei Esaú. Que diremos, pois? Há alguma injustiça da parte de Deus? De maneira alguma. Mas por que Deus fez isso? Irmãos, versículo 15, pois diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Assim,
A eleição de Israel no passado não dependeu absolutamente de mérito nenhum deste povo, de característica especial nenhuma desse povo, porque o versículo 16 diz, Romanos 9,16, assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de quem Deus quer se compadecer. E Israel chora por causa disso. Paulo chora por causa disso, porque ele vê a misericórdia de Deus sendo exercida por Israel, pelo fato de Deus ter querido ter misericórdia de Israel, jogando no lixo essa misericórdia inteira. Amados, o fato de Deus escolher um e não ao outro, não há nada de iníquo em Deus. Daí a pergunta, a injustiça da parte de Deus? Paulo pergunta e logo Paulo responde, de modo nenhum. Amados irmãos, é impensável que o Deus Santo proceda com qualquer iniquidade. A eleição é sempre uma questão da mais absoluta graça da parte de Deus. Se Deus quisesse, Deus agiria apenas com base na igualdade e aí ninguém, com base na equidade, aí ninguém jamais seria salvo, jamais seria salvo. Aí Paulo cita Êxodo 33:19. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu terei compaixão de quem eu quiser. Para mostrar o quê? Para mostrar que a compaixão e a misericórdia de Deus são oferecidas de acordo com a vontade de Deus, mas não com a especialidade ou grandeza de qualquer homem. Vá, pense comigo, lembre-se de Romanos desde o início. Todos nós merecemos a condenação e não a misericórdia. Assim, a citação de Êxodo 33, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, nos faz entender que Deus é soberano, soberano. Então coloque uma coisa no seu coração. Eleição nada mais é do que simplesmente Deus, em sua soberania, escolhendo povos para propósitos específicos. Por isso que Deus amou Jacó e simplesmente rejeitou Esaú. Rejeitou Esaú. Você não pode pensar que a eleição se dá para a salvação de pessoas absolutamente individuais, por uma razão simples. Porque João 13,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é a misericórdia, é o amor para com todos. Porque se Cristo tivesse vindo, meu irmão, convenhamos, para morrer somente para alguns que já tinham sido predeterminados no tocante à sua salvação antes mesmo de qualquer coisa, então para que todo sofrimento, para que todo sangue e porque a palavra de Deus demonstra um Deus de amor? Teria sido uma piada de mau gosto e uma brincadeira de mau gosto da parte de Deus. Entenda, a eleição não é individual. A eleição é simplesmente Deus escolhendo povos para aspectos específicos do seu grande e poderoso e soberano poder. Israel foi escolhida para ser luz para os povos, escolhida para receber o Messias e jogou simplesmente tudo isto fora, e daí o choro e a dor que há no coração do apóstolo Paulo.
a eleição de Israel fora algo tão fantástico, de um povo inteiro, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, que Deus utiliza, na época inclusive da escravidão de Israel, o maior soberano da terra à época, Faraó, para que simplesmente Israel fosse engrandecido. Ou seja, o coração de Faraó foi simplesmente endurecido para que todos os milagres se manifestassem no Egito, todas as operações de maravilha, toda a glória de Deus se manifestasse para o grande livramento do povo de Deus. Olha que fantástica a soberania de Deus. Quando um povo é escolhido por Deus, todos os fatos históricos simplesmente se rendem completamente à vontade de Deus para que todas as determinações do Senhor ocorram em benefício daquele povo. E Paulo fala isso, e Paulo chora porque o povo de Israel não consegue ver isso. Sim, Deus escolheu Israel e condenou o Egito, porque esse era o seu propósito absolutamente soberano. E ninguém pode censurar Deus pela maneira de estender sua misericórdia, porque ele é absolutamente justo. Assim, irmãos, quando pegamos do versículo 19 em diante de Romanos 9, a pergunta é extremamente simples. Quem somos nós para discutir com Deus e suas eleições? Irmãos, a argumentação de Paulo é extremamente simples. Deus é o oleiro, Deus é o oleiro e nós somos mero barro. Deus é mais sábio do que nós. Portanto, é tolice nossa questionar sua vontade e resistir a ela no tocante a eleições absolutamente coletivas e de povos. Eu, determinada vez, ouvi uma pergunta muito interessante de um aluno meu na escola bíblica dominical. Ele disse o seguinte: mas como é que Deus foi justo julgando o Egito e Israel e repreendendo o Egito se Deus tinha endurecido o coração de Faraó? Se Deus endureceu o coração de Faraó, ele foi injusto ao julgar Israel e o Egito. Mas peraí, vamos com calma. Primeiro lugar, quem começou todo o problema foi Faraó, meus irmãos. Não vamos esquecer disso, não. Quando em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o seu sofrimento. Quem começou com um sofrimento extremamente grave, escravizando Israel, foi Faraó. Foi Faraó que olhou, que viu, que teve medo, viu a grandeza do povo de Israel, escravizou Israel e foi extremamente maligno, arrebentando Israel de tal forma que Israel começou a clamar pela misericórdia de Deus e Deus ouviu o clamor do povo. Então, peraí. O endurecimento do coração de Faraó foi só para que todos vissem a glória de Deus e a manifestação do poder de Deus. Quem começou o erro inteiro ao escravizar foi Faraó. Então não foi injusto Deus ao fazer a escolha pelo seu povo. Amados, não caiam na besteira de simplesmente pensar. É loucura acreditar que a eleição é absolutamente individual. Ela não é individual, ela é coletiva. Se a eleição fosse individual, como é que se explicaria então o versículo 9? De 2 Pedro capítulo 3. Porque 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns digam que o Senhor está tardando voltar. O que ocorre ele é longânimo, amoroso,
para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Fora João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todos possam ser salvos. Ou seja, no tocante à salvação, no tocante à individualidade, no tocante à vida eterna, não existe essa história de eleição de um para o céu e um para o inferno. A eleição é coletiva, é de povos, e Deus é justo ao fazer isso. Mas infelizmente, Israel não entendeu a grandiosidade da eleição que Deus fez, escolhendo Israel como seu povo amado, e tropeçou diante de Cristo. Daí porque Romanos 9 tem o apóstolo Paulo chorando com todo o seu coração. Mas louvado seja o nome do Senhor Deus. Em Romanos capítulo 10 e capítulo 11, você verá comigo, principalmente 11, que há futuro e a redenção para o primogênito de Deus, para Israel. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e até amanhã.